Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Ninguém alcança o, o entendimento, a paz, se não for por aquele que é do alto. A paz para a vida, que na verdade é como um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa, onde a palavra diz que se alguns chegam aos 70, outros pela sua robustez 80 enfado e canseira, e muitos têm os dias abreviados, porque tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa, da árvore da vida. A paz que excede todo o entendimento é a paz obtida por aquele que é do alto, que nos concede a paz tanto nesta vida como na vida vindoura, a paz que excede todo o entendimento. Porque sem ele, o entendimento de próprios olhos não se desvia do mal. Estão sempre, o espírito não é reto, estão sempre desviados. A palavra diz: quem poderá endireitar aquilo que ele fez torto? Por estarem sempre na desobediência, estão sempre desviando e não alcança-se o alvo e o objetivo do qual ele requer, que é necessário para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia. A palavra diz: ensina-me, Senhor, a contar os dias de forma sábia, para ver o quanto sou frágil. Do pó vieste, para o pó voltará. E ainda não é o fim, porque participará a alma do tribunal, aonde será, como a palavra diz, numa casa há vasos de honra e outros de desonra. Aqueles que o rejeitam, ele também disse: eu os negarei diante do meu Pai e dos anjos. Os anjos são os cefeiros, assim como aquele que não tem o seu espírito como selo, como cartas endereçadas ao Deus Altíssimo, invioláveis, porque se retroceder ele não tem prazer nestes, na verdade não vencem a segunda morte. Mas aqueles que têm o seu selo, lembrai-vos da morte dos primogênitos de Faraó, onde Jesus é o primogênito de toda a criação e ressurreição para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. Aonde um pecador, ainda que não vê logo os seus crimes sendo punidos, vai se acumulando mais iniquidade. Por isso, ainda que viva 100 anos, a palavra diz: melhor para aqueles que obedecem ao Senhor e que, pela fé que se deposita a Ele, também alcançará o repouso do Senhor nas regiões celestiais, por perseverar. E para a salvação é pela fé, e para se manter a fé é necessidade de boas atitudes que só são possíveis pelo endireitamento através do seu espírito, aonde alcançamos a retidão de coração e um caráter sendo aperfeiçoado, do que não tem que se envergonhar, mas antes como cumpridor. Por isso nenhum dos meros mortais são possíveis de os justificar. Não permita, maldito do homem que confia no ser humano, sejais antes conduzidos por aquele que tudo opera e executa, aquilo que é impossível para os meros mortais. Para Deus tudo é possível, aquele que concedeu o unigênito, o primogênito de toda a criação e ressurreição, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. Esta é a forma de alcançar a paz que excede todo o entendimento,
aonde ele é juiz de vivos e de mortos, dele não se permite escarnecer. A palavra diz que Paulo, quando ali ainda como Saulo e houve um encontro com o Senhor lhe dizia: Saulo, Saulo, dura coisa para ti é recalcitrar contra os agrilhões, e tu verás o quanto deve padecer por falar em meu nome. A palavra diz: aquele que muito for confiado, muito lhe será cobrado, assim como nos ensina também. Aquele que não é contra é por nós, mas nem tampouco falará mal, mas que chegaria o tempo pelo esfriamento e apostasia do amor, e então seria contra. E aquele que não ajunta com ele, ele espalha. Assim nos diz o Senhor. Por isso a ninguém chamais de pai, bem como mestres, a não ser aquele que é o único bispo e bom pastor daqueles que são do seu aprisco e ouvem a sua voz, o único mestre, bispo, rabi, a promessa de Deuteronômio 18, o profeta que suscitarei no meio de vós e ele colocará a palavra em vossa boca, não andeis com solicitude do que haveis de falar, porque ele coloca a palavra em nossa boca. O Espírito que anuncia nos últimos tempos, e aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Profeta até João Batista foi o último e grande no reino dos céus, porque na transfiguração Elias entrega a lei, Elias entrega os profetas e Moisés entrega a lei. A tenda de Davi que foi levantada, onde ele disse que haveria de derrubar o templo terreno, que levou 46 anos para ser construído, e em 3 dias edificaria o templo. A glória da segunda casa é maior do que a primeira, o construtor que tem mais honra do que a própria casa. Digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos concede a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.